Dá-nos, ó Deus, o entendimento, Senhor, do Teu coração, a fim de que possamos compreender a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Nos torna, Senhor, em homens e mulheres preparados, habilitados, ó Deus, para cumprirmos os propósitos eternos, Senhor, do Teu coração. Transforma-nos, ó Deus, com o Teu poder, Senhor. E leva-nos, Senhor, para o centro da Tua vontade. Que essa noite seja noite de cura, noite de libertação, noite, Senhor, de romper cadeias, de ir além, Senhor, e de alcançarmos os lugares altos que o Senhor tem preparado para nós e para a nossa família. E desde já nós te agradecemos pela fé, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quantos estão preparados para dar o seu melhor para o Senhor nessa noite? E para receber, né? Dos manjares que Ele preparou para cada um de nós como igreja, né? Como seus filhos, amém? Porque na mesa do Senhor há delícias, né? Na mesa do Senhor há um alimento que tem o poder de gerar vida em nós. Vida no nosso espírito, vida na nossa alma, saúde no nosso corpo, amém? Você está preparado para comer do alimento que Deus está colocando, né, na mesa, para que você e eu possamos nos alimentar dele nessa noite? Amém? É importante a gente entender isso, né? Ter esse coração. Porque se não houver em nós fome, desejo, né, de nos alimentarmos dele, né? O alimento, que é a palavra viva, né? Corremos o risco de rejeitar os manjares do Senhor. E que isso não venha acontecer, né? Comigo e com você. Mas que nós possamos estar sedentos na presença daquele que tem o poder de nos saciar, amém? Com o melhor, né? O melhor da presença dele. Eu quero compartilhar com você uma palavra, né, que Deus colocou no meu coração. Essa palavra já tem um tempinho que ela estava ali guardada, guardando o tempo do Senhor, né? Você já tem lá o título da reflexão, vitimismo, amém? O que é isso, Lília, vitimismo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema aí, né? O que significa vitimismo, o que é vitimismo, né? Será que nós podemos estar, né, às vezes, envolvidos, aprisionados, né? Você vai entender que isso é uma arma, né? Uma cilada do diabo contra as nossas vidas. É uma teia que o inferno tem usado para nos afastar do melhor de Deus, para nos impedir de alcançar o melhor de Deus para as nossas vidas, né? Então, antes de ler, vamos ler. O segundo é o versículo, pode colocar já, né? Ali o versículo, 2 Coríntios 12, 9, diz assim, ó. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém? Então, o que o Senhor está falando para mim e para você nessa noite, diante das nossas lutas, as nossas batalhas, os nossos desafios? O que Deus está falando para mim e para você? Ele está dizendo, filho, filha, a minha graça te basta. Amém? Você quer receber mais dessa graça? Essa graça é suficiente para levar você e eu rompermos, né, com coisas que têm nos aprisionado. E o vitimismo, ele tem sido, né, uma dessas cadeias que tem aprisionado muitos homens. Essa palavra vitimismo, eu coloquei aqui algumas definições. Ela é uma atitude ou comportamento em que a pessoa se coloca constantemente como vítima de situações, seja de outras pessoas ou de circunstâncias, mesmo quando ela ainda assim tem responsabilidade ou possibilidade de agir para mudar a realidade, né? No vitimismo, a pessoa está focada na dor, no sofrimento, na culpa, né? Seja sua ou de outros,
ali contra ela, né? Ou ainda que ela entenda que o mundo inteiro possa estar contra ela, né? Então, esse espírito de vitimismo, ele nos faz afundar na fé, naufragar na fé. E não nos deixa ver a nossa responsabilidade pessoal, né, de realmente colocarmos um fim nisso, um basta nisso, né? Então, há uma responsabilidade que cabe a nós, de assumirmos a nossa parte, né, daquilo que é a nossa responsabilidade pessoal, e de estarmos também, sabe, abertos para realmente buscarmos as verdadeiras soluções, né, naquilo que tem sido a dor, o sofrimento, né, a prisão na minha vida e na sua vida, né? Quantas vezes nós estamos ali nos auto-amargando, nos auto-envenenando, né, por conta dessa distorção do nosso olhar, que não nos deixa ver que há uma responsabilidade pessoal, e nós transferimos isso, né, para as pessoas, para o mundo, né, e nos isentamos daquilo que cabe a nós. Então, nós vamos estar entendendo, né, como que esse espírito age, né, muitas vezes aprisionando as nossas vidas. Talvez você já foi um prisioneiro, né, dessa condição, né? Eu já me vi nesse papel em muitas situações até aqui da minha vida, né? E à medida que a gente vai amadurecendo, à medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai rompendo em Deus na fé, né, a gente então vai, com a graça do Senhor, se desvencilhando dessas coisas que são verdadeiras amarras nas nossas vidas e que nos impedem de viver o melhor de Deus, né? Então Deus está falando, olha, a minha graça te basta, né? O meu poder te aperfeiçoará nas suas fraquezas. Então, mediante a isso, qual que é a desculpa que eu e você ainda temos dado e sustentado diante de Deus, que nós não podemos romper, que nós não podemos ir além? Quantas as vezes nós nos recusamos a andar, né, a prosseguir, a avançar, porque esse espírito, né, de autocomiseração, de coitadinho, muitas vezes tem nos impedido de realmente entender, como filhos de Deus, que há uma graça, né, que está disponível para todos aqueles que creem nele, né, para todos aqueles que se aproximam dessa graça e a recebem de coração. Amém? Então, essa graça, ela tem o poder, né, de nos, não só de nos salvar, mas de nos purificar, de nos santificar, de nos restaurar por completos, amém? E de nos levar a ser as pessoas que Deus realmente criou, para que você e eu possamos nos tornar nele, amém? Nós não somos, mas à medida que nós caminhamos com ele, à medida que nós avançamos nele, na sua vontade, é o poder dele que age, que opera nas nossas vidas, amém? Ele causa essa mudança, essa transformação, que nos faz viver e caminhar dessa forma diante dele, de fé em fé, de glória em glória, amém? Então, a palavra de Deus, ela aborda, né, essa questão do vitimismo através de alguns conceitos, né, tratados nela, como, olha só, a ingratidão, a murmuração, tudo isso faz parte, né, desse comportamento, o vitimismo. Ingratidão, murmuração, falta de fé, né, a autocomiseração, né? Então, Deus está nos desafiando, aqui através da palavra dele, né, a uma atitude contrária, né, a não agirmos dessa forma, sermos levados, né, por esses comportamentos, né, essas atitudes aqui. Ao contrário, para que você e eu, ao invés de nos apegarmos ali à dor, à injustiça sofrida, né, ali ao sofrimento, né,
de nos voltarmos para Ele e nos apegarmos à confiança em Deus, amém? A confiarmos na palavra dEle. O pastor Paulo diz, citou essa passagem, tudo aquilo que nós fazemos sem fé é pecado, né? Então, não agrada a Deus. Então, o que realmente agrada a Deus é nos apegarmos, né, com confiança ao caráter de Deus, à palavra dEle. E a reconhecer, sim, que cabe a mim e a você, né, que há uma responsabilidade pessoal, né, que foi um poder que nos foi conferido por Deus, de fazer escolhas, de tomar decisões, né? Ao invés de nos escondermos por trás, né, dessa mentalidade, de uma mentalidade de vítima. Porque é o que nós fazemos, né? Quantas vezes nós estamos escondidos ali atrás da nossa dor, da nossa, né, do nosso sofrimento, das injustiças sofridas. Parece que é mais fácil esse caminho, né, gente? Parece que é mais fácil. É porque nós nos isentamos das nossas responsabilidades pessoais. Mas não é mais fácil. Esse caminho é um caminho difícil. É um caminho terrível, né? Quando nós adotamos essa postura, né, de vítimas, de coitadinhos, né, tentando de alguma forma nos beneficiar, né, com isso, trazer algum benefício para nós. Isso é algo do inferno mesmo, né? Não só nos aprisiona, mas aprisiona outras pessoas, né? Aquele que está ali aprisionado a esse espírito de vitimismo, ele faz vítimas, né? Ele gera mais vítimas, né? Aprisionando. Ele não só é prisioneiro, ele não só está escravo, mas como ele escraviza outros, né? Então, Deus quer realmente nos tirar desse lugar, né? Onde nós muitas vezes nos escondemos através dessa mentalidade de vítima, repetindo, de coitadinhos, de sofredores, de injustiçados. E ainda, amados, que às vezes, e somos mesmos, né? Às vezes você está sofrendo não por uma coisa que não seja real, né? Talvez você já foi vítima de uma situação aí, de uma trama, né, de algo que te prejudicou muito, né? E às vezes de uma parte que você nem imaginava, esperava. Isso realmente tem um poder de nos paralisar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Né? Então, situações, sim, existem situações reais. E como existem, que nos ferem, que nos machucam, que nos aprisionam, né, que nos roubam a paz, a alegria, o ânimo, as forças, até mesmo a vontade de viver, né? Então, mas nós não podemos nos esconder atrás, né, dessas posturas, desses sentimentos, né, dessas percepções, né? Porque tais posturas, elas realmente paralisam a nossa fé. Então, essas coisas havendo em nós, tomando mesmo as nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração, elas vão paralisar a fé genuína, a fé verdadeira. A fé em Deus e na palavra dEle, que tem o poder de fazer com que eu e você possamos ver o Senhor mover montanhas de lugares na nossa vida. Você entende isso? Né? Então, há uma fé genuína que vem de Deus, que procede de Deus, e que eu e você precisamos nos apropriarmos dela, amém? Precisamos nos mover nela, para que nós realmente possamos viver milagres e sobrepormos a tudo aquilo que realmente é natural, e que humanamente falando, como a Minéia colocou aqui, nós, por nós mesmos, jamais poderíamos vencer ou conseguir pela nossa própria força. Mas que o poder de Deus que age por meio da sua graça, realiza nas nossas vidas. Realiza na vida daqueles que creem. Quantos estão entendendo? Amém? Então, essas posturas, elas paralisam a fé que tem o poder de mover montanhas. E Deus quer realmente que eu e você tenhamos uma atitude, né, ali ativa em relação a esses comportamentos,
né? A esse espírito, muitas vezes, que quer tomar as nossas vidas. Ao invés de você e eu nos lamentarmos, entregarmos as lamentações, né? Tirar os olhos disso e focar os nossos olhos em Deus. Amados, porque quanto mais a gente olha para aquilo que machuca, mais machucado a gente fica. Sim ou não? Quanto mais você olha para aquilo, quanto mais você atenta para aquilo que realmente tem o poder de te ferir, mais ferido você e eu nos tornamos. É por isso que Deus fala na palavra dele que nós precisamos tirar os olhos, né, dessas coisas. Então Deus está falando, filho, filha, tire os olhos da sua dor. Quantos, né, têm andado uma vida inteira, talvez quase que uma existência toda, voltados com seus olhos para a sua dor, para a sua miséria, para a sua condição, para aquilo que te feriu, para aquilo que aconteceu. E por causa disso, né, você e eu muitas vezes temos dado desculpas para não irmos, para não avançarmos, para não prosseguirmos. Deus está falando, filho, vá, né, caminhe, prossiga. E nós nos recusamos, porque nós olhamos para a dor, nós olhamos para aquilo que nos feriu, e nós falamos, não, eu não consigo, eu não dou conta, eu não posso. Então, ao invés de ficarmos ali lamentando, lamuriando, murmurando, focarmos no poder de Deus, né? Tirar os olhos das nossas fraquezas, daquilo que nos limita, né? Daquilo que tem realmente o poder ali de nos adoecer. Você e eu podemos fazer escolhas, né? Diante dos decretos do inferno contra as nossas vidas. Quantas vezes o inferno chega a mim e a você, né, com decretos de morte, com sentenças de morte. Você não é nada, você não é ninguém, você não consegue, você não vai romper. Você é assim, assim, talvez pela culpa, um sentimento de culpa, né? Por conta de erros mesmo, dos nossos erros, né? Quantas vezes o inferno lança os nossos defeitos na nossa cara, fala, não tem jeito, né? Então, mas escolha confiar em Deus, escolha se apoiar na graça de Deus, escolha tirar os seus olhos da dor e olhar para Cristo, amém? Escolha ser dependente de Deus em todo o tempo, amados. Porque não é na nossa força, não é na minha força, não é na sua força que nós vamos vencer, é na força de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado, amém? Então não é força, é graça. Amém? Então, através de Cristo, você e eu podemos superar as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas lutas, né? As nossas batalhas que nós travamos na nossa mente, no nosso coração. Amém? Com a postura correta, tirando os olhos, né, de coisas e pessoas e olhando para Cristo, nós podemos mudar toda a nossa perspectiva de vida. Sair de debaixo dessa perspectiva de derrotados, de fracassados, de humilhados, né? De envergonhados, de machucados. E em Cristo, amém? Alcançarmos uma nova perspectiva, uma perspectiva de vitória. Amém? Naquele que diz que nele você e eu somos mais do que vencedores. Amém, amados? Então, em Cristo, ao olhar para Cristo, eu me torno uma vencedora. Eu não sou vencedora por mim mesma. Eu não sou vencedora pelos meus próprios méritos. Eu não sou vencedora porque eu sou capacitada. Ou sou mais capacitada. Não. Eu sou vencedora porque Cristo venceu por mim. Amém? A palavra de Deus diz, essa é a vitória que nos faz vencer o mundo. Amém? Né? E essa vitória é a nossa fé nele. Amém? Então Deus quer mudar a minha e a sua perspectiva, tirar toda a perspectiva de derrotados e nos dar uma perspectiva de vitória nele, por meio dele e através dele. Amém? Isso é possível, né? Então, às vezes nós estamos ali andando em círculos, né? Deixa eu tomar uma água.
o vitimismo nos faz andar em círculos, né? Nós andamos e não chegamos a lugar nenhum, né? Porque o vitimismo, ele causa, né, esse ciclo vicioso. Então, ao invés de ficarmos culpando, né, culpando pessoas, culpando as circunstâncias desfavoráveis, culpando outros porque foram injustos conosco, porque nos traíram, né, porque deixaram a desejar, enfim. É hora, né, de largarmos as desculpas, jogarmos ali, esse sentimento, né, de indignação, de mágoa, de ressentimento fora, né? Então, ao invés de culparmos outros das circunstâncias, assumirmos a nossa responsabilidade pessoal de realmente, amados, buscarmos soluções em Deus para as nossas vidas. Amém? Então, não é o que fizeram comigo, não é o que fizeram contra mim, né? Fizeram muita coisa contra José. Sim ou não, gente? E foi os da sua própria casa, né? Os da sua própria família. Foram os seus irmãos, né? Os seus. Mas, olha só, se José não estivesse com seus olhos em Deus, ele não teria vencido e superado. Ele não teria alcançado aquilo que Deus já havia designado para a vida dele. As promessas de Deus não teriam se cumprido na vida dele, né? Então, entenda que há uma responsabilidade que cabe a mim e a você assumirmos, de buscarmos soluções. Amém, queridos? Amém? Porque às vezes nós buscamos soluções nas pessoas, né? Achamos que a solução está nas pessoas. Se o fulano vir me pedir perdão, né? Se o ciclano vir se retratar, né? Se o fulano vir, sabe, amados, nós vamos morrer frustrados. Porque você pode esperar uma vida inteira e isso nunca pode acontecer. Porque isso são escolhas, né? Então, nós não temos o controle, o domínio sobre as escolhas das pessoas. Mas nós temos o poder sobre as nossas escolhas, sobre as nossas decisões. Então, para de transferir, né? Vamos parar de transferir ali o peso, a responsabilidade para outros e vamos buscar soluções em Deus para as nossas vidas. Amém? Né? Porque a solução está nele. A minha graça te basta. Amém? Então, ao invés de ficar lamentando e chorando, né? E ficarmos ali questionando a Deus, perguntando, né? Por que isso aconteceu comigo? Né? Por que comigo? Só comigo, só comigo. Você já falou assim? Alguém já falou assim? Gente, só comigo que isso acontece, não é possível. Só comigo, só comigo. É um espírito de vítima mesmo, né? Então, ao invés de ficarmos, né, ali chorando e lamentando, querendo entender por que isso aconteceu, por que o outro fez isso, por que o outro agiu assim. Amados, isso é um caminho de desgaste terrível, né? Que não vai nos levar a lugar nenhum. Pelo contrário, vai nos fazer afundar cada vez mais na dor, na decepção, na frustração, na mágoa, no ressentimento, né? Então, ao invés de ficarmos lamentando e chorando, por quê, né? Chegarmos diante de Deus. Senhor, eu estou aqui. Eu estou machucada, eu estou ferida. Aconteceu isso comigo. Mas o que eu preciso fazer? Não é o que o outro tem que fazer, não. Vocês estão entendendo, gente? O que eu preciso fazer, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? Não é o outro, gente, porque o outro às vezes não vai fazer nunca. O que você está fazendo por você mesmo? Ou nós estamos ali esperando outros fazerem por nós aquilo que cabe a nós fazermos. Quantos estão entendendo? Então, né, perguntar para Deus, olhar para Ele, né, perguntar para Ele, Senhor, o que eu preciso fazer agora, né? Como alcançar agora a solução, a resposta para essa dor, para essa situação?
Sabe, ao invés de nos vitimizarmos, de alimentarmos a amargura, de irmos e buscarmos o verdadeiro refúgio em Deus. Sabe, amados? Porque enquanto nós estamos ali lamentando e chorando, a nossa dor, a nossa decepção, a nossa frustração, nós estamos expostos e vulneráveis. Não só a ataques de homens, mas do inferno também, do diabo contra as nossas vidas. O Senhor, sabe o lugar que Deus quer que eu e você corremos para estarmos? No esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, onde o mal não pode nos tocar. Deus está falando para você, ó, vem para o esconderijo do Altíssimo. Amém? Busque o verdadeiro refúgio, porque é só em Deus que você vai encontrar o verdadeiro refúgio. Somente na presença dEle. Amém? Não deixe que a dor, não deixe que a injustiça, não deixe que as mágoas, os ressentimentos, né, as dívidas, não deixe que aquilo que foi feito contra a sua vida desvie você de Deus, do projeto de Deus para a sua vida, sabe, da presença dEle. Não abra mão da presença de Deus. Ainda que você esteja ferido, machucado, né? Não abra mão da presença de Deus, não abra mão da presença dEle. Busque refúgio nele, se refugie em Deus. Porque, sabe, qualquer outra tentativa da minha parte, da sua parte, né? De tentar resolver na nossa força humana, né? No nosso controle humano, do nosso jeito, isso vai ser laço para a nossa alma. Isso vai ser escravidão para a nossa alma. E isso certamente terá o poder, né, de causar não só adoecimento no nosso espírito, na nossa alma, nas nossas emoções, no nosso corpo, mas também provocar mortes em nós. Né? Então, a teimosia, a obstinação, a insensatez em permanecer debaixo desse espírito, né, de vitimismo, nos faz perverter, ou seja, nos faz desviar do verdadeiro caminho, né? E nos leva, ao invés de uma dependência, né, ali, de Deus, a uma entrega, a uma busca maior de Deus, isso vai nos levar a uma irritação contra Deus. Vocês entendem isso? Quando nós nos entregamos à dor, à amargura, né? Ali as mágoas, aos ressentimentos, né? Isso vai minando também o nosso relacionamento com Deus. Porque nós começamos a questionar, a murmurar, né? Nós não conseguimos ver a mão de Deus agindo em nosso favor. Então, esse espírito nos leva a uma irritação contra Deus, ao invés de alcançarmos, né, a verdadeira sabedoria que vem do Senhor, para lidarmos, né, com aquilo que eu e você precisamos lidar. Amados, porque tentar fugir da dor não é a solução. Nós precisamos entender que a dor, ela é real. Nós somos gente, nós somos humanos, nós sentimos, né? Então, nós precisamos aprender a lidar com a dor da maneira correta, né? Não a fugir da dor, mas a lidar com ela, né? Quando você e eu escolhemos ser dependentes de Deus e olharmos para Ele, sabe o que Deus faz? Ele vai transformar a nossa dor, Ele vai transformar o nosso sofrimento em uma oportunidade para crescermos. Amém? O Senhor, Ele vai usar o seu sofrimento, o nosso sofrimento, a nossa dor, para nos levar a um crescimento espiritual. Não é isso que o povo fala, para crescer dói? Não é? O crescimento produz dores. Naturalmente falando, isso é real também, né? Então, gente, emocionalmente, espiritualmente também isso é real, né? Crescer dói, né? Então, não vê ali a destruição, mas Deus quer ensinar a mim e a você a olharmos para Ele, vermos a oportunidade que Ele está nos concedendo, mesmo em meio à nossa dor, mesmo em meio aos sofrimentos, que às vezes nem é a vontade dEle, mas que Ele nos permite passar. Né?
Então há um propósito, amém? Então Deus usa muitas vezes ali a dor, o sofrimento, né, ali essas situações para que você e eu possamos nos aproximar dele, né, crescermos na fé, desfrutarmos da graça de Deus, rompermos, experimentarmos o sobrenatural de Deus. A minha graça te basta, o meu poder, né, te aperfeiçoará na sua fraqueza. Amém? Então é uma oportunidade para experimentarmos o sobrenatural de Deus. Amém? E conhecê-lo também de uma forma mais íntima e profunda. Como nós só podemos conhecê-lo, amados, às vezes é nessa hora. Na hora da dor, na hora da luta. É ou não é verdade, gente? Na hora das dificuldades, né? Então Deus se revela. Quer dizer para você que você não está sozinho. Deus, ele se revela na sua dor. Amém? Deus, ele se manifesta na minha dor e na sua dor. Mas nós estamos olhando para ele. Nós estamos vendo ele, né? Então o vitimismo, ele pode ser entendido também como uma postura do coração do homem que se fixa na dor, né? Que se fixa muitas vezes nas injustiças sofridas, nas circunstâncias contrárias, né? E nos faz ignorar totalmente a soberania de Deus e o propósito dele em tudo, em todas as coisas. Então, amados, Deus tem um propósito em tudo. A Bíblia diz isso, Deus tem um propósito em tudo. Em tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus tem um propósito. Nas dores, nos sofrimentos, nas calamidades, né, que eu e você padecemos, passamos, né? Deus tem um propósito. E não é um propósito apenas por um tempo. Não, é um propósito eterno. Amém? Que Ele quer estabelecer nas nossas vidas. Deus continua sendo Deus. Mesmo quando eu estou sofrendo. Mesmo quando eu estou em dor. Ele continua sendo Deus. O poder dele não diminuiu. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Então, voltando aqui um pouquinho, o vitimismo ele pode ser entendido, né, também como uma postura do coração que se fixa na dor, nas injustiças, nas circunstâncias contrárias, ignorando a soberania e o propósito de Deus, né? E permanecer nessa posição, nessa condição de vítimas, irá nos impedir de rompermos e vivermos a plenitude da fé. Deus tem uma plenitude de vida para mim e para você. Amém? Mesmo em meio às nossas dores, às nossas lutas. Deus, Ele quer trazer sobre nós a plenitude da sua vida. Amém? Da sua graça. Amém? Sobre as nossas vidas, né? Mas permanecer e nos recusar a sair debaixo, né, da ação desse Espírito, vai nos impedir, né, de rompermos e vivermos a plenitude da fé. O vitimismo, ele nos impede de arrependermos, né, do verdadeiro arrependimento. Porque o vitimismo nos faz culpar todo mundo, menos nós mesmos. O vitimismo, ele nos cega. Ele não nos deixa, né, realmente olhar para nós mesmos e ver a nossa responsabilidade pessoal, né? E nós transferimos toda a culpa para as outras pessoas, né? Então o vitimismo ele nos impede de experimentar o verdadeiro arrependimento, né? Que é capaz de produzir transformações, amém? Nas nossas vidas, né? A transformação que Ele quer, que Ele anseia operar em nós, amém? No vitimismo, olha só, quando nós somos tomados por Ele, né, é a dor que nos define e não Cristo. O que é que tem definido você? A sua dor, a sua luta, a sua batalha? Ou Cristo Jesus? O que é que nos define? A nossa condição ou Cristo? Ou a palavra dele, né? Se a nossa identidade estiver em Cristo, Ele irá transformar
toda dor na minha vida e na sua vida em propósito. Amém, amados? Os nossos olhos precisam estar em Cristo. Amém? Então, olha, o vitimismo, ele vai produzir cada vez mais murmurações, né? Na minha vida e na sua vida. E a murmuração, amados, é algo assim terrível. O povo de Israel perdeu as bênçãos das promessas de Deus, por quê? Por causa do quê, gente? Da murmuração. Você está vendo? A condição de vítima nos leva a murmurar. E a murmuração nos impede de viver as promessas de Deus para nós, para nossa casa, para nossa família. O vitimismo não permite você e eu termos uma mente renovada, uma mente transformada pela palavra. Aí você e eu ficamos prisioneiros de padrões comportamentais, né? Posturas, atitudes erradas, padrões emocionais, padrões até mesmo espirituais errados, né? Distorcidos, equivocados, contrários à verdadeira fé. Nós precisamos, né? Precisamos reconhecer, né? Que a dor... devemos sim reconhecer a nossa dor. Devemos sim reconhecer a nossa dor, como eu já falei, né? Nós precisamos aprender a lidar com a nossa dor. Nós não podemos ignorá-la, porque ignorá-la também, amados, só vai nos ferir ainda mais, né? Vai ficar ali, aquela coisa ali escondida, mas também quando supitar, né? Se torna intratável. Então, precisamos lidar com a nossa dor, reconhecer a nossa dor, sem nos tornarmos reféns dela. Amém? Então, por quantas vezes, né, nós estamos vivendo como reféns? Reféns da nossa dor, reféns da nossa condição, né? Mas eu e você precisamos urgentemente tirar os nossos olhos dos homens, das circunstâncias, de situações contrárias e colocarmos os nossos olhos em Jesus. Colocarmos os nossos olhos em Cristo. Amém? Confiarmos na justiça de Deus. Amém, amados? Não se apegue à justiça do homem. Não espere a justiça do homem. Confie na justiça de Deus. Se apegue à justiça de Deus. Deus é justo, Ele é juiz, Ele é o que? Advogado. Amém? Então, olhar para Jesus, nos apegarmos à justiça de Deus, nos apegarmos à soberania de Deus, porque Deus, amados, Ele é soberano. Sabe, você está aí convivendo com uma luta, uma batalha, um problema, mas eu quero dizer para você, Deus é soberano. Ele continua sendo Deus, amém? Ele continua sendo o detentor da última palavra, amém, amados? E eu e você não podemos receber coisa alguma se do céu não nos for dado por Ele. Amém? Então Deus é soberano. Está doendo, está sofrendo, mas Deus é soberano. Amém? Precisamos assumir uma postura correta diante de Deus. Que postura é essa? Né? A postura da fé. A postura da obediência e da esperança em Cristo. Amém, amados? Porque a nossa esperança, ela precisa estar fundamentada em Cristo Jesus. Você não pode colocar a sua esperança em homens. Você não pode colocar a sua esperança em mim, né? No pastor Horácio, enfim, né? No seu pai, no seu cônjuge. Não, a sua esperança, ela precisa estar firmada em Cristo. Porque a esperança que procede de Cristo, essa sim não será frustrada. Amém, amados? Então, não é uma falsa esperança. Então, quando nós atentamos para pessoas, para circunstâncias, para situações, nós estamos alimentando uma falsa esperança. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós colocamos a nossa esperança nele, no caráter imutável de Deus, e nas promessas dele que são fiéis e verdadeiras, amados, passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela não passará. A palavra de Deus se cumprirá.
Porque quantas são as promessas de Deus, em todas elas nós temos o sim e o amém de Deus. Amém? Elas não se frustrarão. As promessas de Deus para mim e para você não se frustrarão. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, ó. As promessas de Deus não se frustrarão. Amém? Então olhe para Jesus. Amém? Se você não quer ficar frustrado, olhe para Jesus. Olhe para as promessas do Senhor. Amém? Então, confie na justiça, confie na soberania de Deus. Assuma uma postura correta diante dele, de fé, de obediência, de esperança. Ainda que os seus olhos naturais não consigam ver hoje, aqui e agora. Né? Os seus olhos naturais não estão vendo. Deus quer nos levar a superarmos a nossa dor. Deus quer nos levar a superarmos os nossos sofrimentos. E tudo isso é possível, amados, pela fé. Somente pela fé nele e na palavra dele. Você e eu podemos e iremos transpor as nossas dores, né? As nossas limitações, as nossas dificuldades. Amém? Nós iremos vencer pela fé. Amém? O vitimismo, ele nos prende ao passado. Né? Você não consegue avançar. Você fica preso. Quantas pessoas estão presas, né? Quantos adultos presos, né? Ali há mágoas, né? Pelos seus pais, porque entende, meu pai e minha mãe falhou comigo, né? E falha mesmo, e falhamos mesmo, porque somos falhos, né, amados? Somos falhos. E você também tem falhado, né? Se hoje você é pai e mãe, você também tem falhado, porque nós somos falhos. Mas, sabe, já passou da hora da gente parar de ficar olhando para pessoas, para homens, para circunstâncias. É hora de colocar os nossos olhos no Senhor. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Amém? A fim de que não fiquemos, o que a Bíblia diz? Embaraçados com coisa alguma. Olhar para homens, isso nos embaraça. Olhar para circunstâncias, isso nos embaraça os nossos pés. Olhar para nós mesmos, isso nos embaraça. Vamos olhar para Jesus, amém? O vitimismo, ele nos prende ao passado. Mas Cristo, ele nos conduz, olha só. Cristo, ele nos conduz à redenção, amém? Ele nos conduz à cura. Ele nos conduz a um propósito eterno, amém? Em Cristo, queridos, somente em Cristo, você e eu não somos definidos por aquilo que nos feriu. Por quanto tempo, né, o que nos definiu, né, o que poderia estar nos definindo até aqui, foi o nosso passado. Foi as nossas dores, foi as nossas frustrações, né, decepções. Em Cristo, nós não somos definidos por aquilo que nos feriu, mas sim por aquilo que Ele fez por nós. Amém, amados? Então, vamos tirar os nossos olhos de nós mesmos, tirar os nossos olhos das pessoas, né? Transferindo a elas a responsabilidade que só cabe a nós, tirar os nossos olhos, né, das oposições, das circunstâncias contrárias e olharmos para Cristo, amém? Olharmos para a obra da cruz, olharmos para aquilo que Ele fez por nós, para que hoje você e eu possamos ter vida e vida plena, vida em abundância, para que você e eu possamos viver hoje como aqueles que são mais do que vencedores, nele, por meio dele e através dele. Amém, amados? Então, vou repetir aqui, ó. Em Cristo, não somos definidos por aquilo que nos feriu, mas por aquilo que Ele fez por nós. Amém? E eu quero terminar agora, o pessoal do louvor pode subir. Eu quero deixar essa frase, diz assim, olha, a dor pode ter marcado a sua história. Porque marca, gente. Marca ou não marca? Né? As dores, as experiências que nós vivemos até aqui, né? Existem marcas que nós carregamos. A dor pode ter marcado a sua história,
Mas o vitimismo, ele não define o destino de quem escolhe viver pela fé. Amém, amados? O vitimismo não irá definir o destino daquele que escolheu viver pela fé. Amém? Como que você quer viver? Você quer viver pela dor? É a dor que vai definir você? Ou é Cristo? Ou é aquilo que Cristo diz sobre você? Ou é a palavra dele? Amém, amados? O vitimismo, a derrota, o fracasso, né? A impossibilidade não irá definir o destino daquele que escolheu viver pela fé. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia! Que o Senhor possa realmente falar, ministrar ainda mais ao seu coração por meio da palavra dele. Dessa palavra que é viva, dessa palavra que é eficaz. Feche os seus olhos. Não se distraia. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Sabe, aonde você está escondido? O Senhor está aqui nesse lugar. Ele estava aqui antes de você e eu chegarmos. Quando você e eu entramos